Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, nós damos graças, Senhor, porque ainda nós estamos num país livre, um país que podemos nos reunir, meditar na Tua Palavra, podemos compartilhar a nossa fé, Senhor. Cuida do Teu povo, que o Senhor esteja realmente mantendo a liberdade religiosa, mantendo a liberdade de pensamento em nosso país, Senhor. Pedimos agora esse momento que vamos meditar nas Suas Escrituras, que o Senhor nos dê instrução, nos dê orientação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, eu estou falando com vocês sobre o cumprimento das Escrituras no Novo Testamento. Primeira coisa, sempre que a gente tem que reforçar, o cristianismo não é uma religião que venha da Escritura. O cristianismo é a partir de Jesus Cristo. Você consegue ter cristianismo sem as Escrituras? Até consegue. Você tem países que a Bíblia é proibida e você tem cristãos. Mas você não consegue ter cristianismo somente com uma interpretação e uma avaliação intelectual das Escrituras. As Escrituras são divinamente inspiradas, as Escrituras têm sabedoria, conhecimento, instrução ética, moral, mas se a gente ficar só nisso, nós estamos errados. O cristianismo é uma ação ao mesmo tempo intelectual, que a gente precisa entender, precisa compreender, precisa estudar as Escrituras, como também ela é sobrenatural. A gente tem que ter uma ação da parte de Deus, o selo da salvação é o Espírito Santo. Nós não podemos ter uma vida ao mesmo tempo sem a Escritura, você tem que ter uma dinâmica. Se você não tiver as Escrituras, você vai começar a criar uma confusão lascada. E isso daí faz parte da história do cristianismo e a gente vê isso acontecer atualmente. Por quê? Porque você troca um pensamento que é revelado de Deus nas Escrituras por um pensamento próprio, um pensamento humano. Você preenche por filosofias, tá? E isso é muito, muito fácil de acontecer. A gente está vendo grandes igrejas agora, que quando você vê algumas coisas que são faladas, você fala, mas de onde a pessoa tirou um negócio desse? Não tem nada a ver com o ensino da Escritura, porque a pessoa vai preenchendo com pensamentos que não tem nada a ver com diretrizes de Deus, tá? Então, é importante a gente usar a Escritura? É. Mas a gente não pode ser totalmente um teórico das Escrituras, tá? Mateus 1:22, depois de falar Mateus é a biografia de Jesus, ou o evangelho, mais judaico que tem. O público dele provavelmente era ouvinte de judeus convertidos. A primeira geração da igreja, os primeiros 40 anos, que vão desde o ano 33, provavelmente da era cristã, até o ano 80, a maioria eram judeus que se converteram. Os gentios, apesar de existirem, eram uma minoria. Então, eles tinham toda uma formação do Antigo Testamento. Eles pensavam de acordo com o Antigo Testamento. E não existe uma separação entre Antigo e Novo. Se você ficar só no Novo Testamento, você vai ter muita dificuldade para entender as coisas, porque todo pensamento, toda ética, toda moral, toda a sabedoria, ela se encontra preferencialmente no Antigo, tá? Mesmo que muitas vezes seja difícil entender. A segunda geração já não é mais de judeu convertido. A segunda geração é predominantemente de não-judeus. E aí a coisa vai. E como eles não eram de tradição judaica, eles não conheciam, você começa a ter uma série de desvios doutrinários. Você começa a criar uma série de confusões. Por quê? Porque o pessoal vem com uma mentalidade convencional da época, vem com um pensamento diferente do pensamento de tradição judaica, e eles não conseguem lidar com isso. Então eles criam coisas que você não consegue entender frente à Escritura. Um dos aspectos que tem forte é o culto a Maria. Aonde tem o culto a Maria no Antigo Testamento? Dentro do judaísmo não tem. Você começa a ter a veneração aos santos, que você não tem isso como positivo dentro do Antigo Testamento. Mas por quê? Porque eles não conseguem juntar o Antigo e o Novo Testamento.
E isso é muito típico até, os que fazem seminário, tinham entre aspas, um pensador, um teólogo que chama Marcion. Ele falava que você tinha que jogar fora o Antigo Testamento, porque ele não servia para nada, tá? E é errado. Não existe uma separação nítida em Antigo e Novo Testamento. A diferença que tem do Antigo e Novo Testamento é somente uma. Uma é escrita em grego, outra é escrita em hebraico, tá? Mas os pensamentos são os mesmos. Existem algumas confrontações? Existe. Existe atualizações? É lógico que existe. A gente não vive o Antigo Testamento, mas a gente precisa dele. Mateus 1:22, depois de fazer uma exposição que Jesus é o filho de Davi, que ele vem de Davi, ele fala, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E ele vai fazer uma referência direta a Isaías, tá? E o que a gente vê? A gente vê 351 profecias na figura de Jesus como Messias de Israel. A ideia de Messias é aquele que vem da parte de Deus, aquele que se oferece como sacrifício, aquele que toma os nossos pecados nele, ele morre, e aí nós temos a novidade do Novo Testamento, que ele ressuscita. Então, a grande batalha que Jesus tem é a batalha com a morte. Ele, sendo 100% Deus, 100% homem, ele ressuscita e ele é um sinal para todos aqueles que creem. Então, Mateus 1:22, ele fala importante que Jesus cumpra as profecias, tá? Para nós que não temos uma formação judaica, a gente não tem judeu dentro da nossa igreja, seria até interessante. A gente conhece alguns que se converteram realmente, é uma cabeça muito diferente, mas para nós isso não tem tanta relevância. A gente tem uma relevância quando a gente aborda de outra maneira. Todo mundo tem o conceito de Deus. Deus é um conceito até filosófico, não é um conceito religioso, tá? Então, quando a gente fala, você crê em Deus? Ah, creio. Qual religião que você tem? Nenhuma. Vocês já não viram falar nisso? Tá? Porque é uma realidade. Acreditar em Deus somente não é considerado religião, é considerado filosofia. É considerado pensamento humano, tá? Então a gente não vai, quando a gente vai proclamar o evangelho, quando a gente vai cumprir a missão de Deus, de sermos testemunhas, a gente não vai ficar falando para as pessoas, olha, eu vou anunciar o Messias para vocês. Você não vai fazer isso. Você vai anunciar, olha, eu tenho uma mensagem de salvação da parte de Deus. Eu tenho para anunciar para você que aquele conceito que você tem de divindade, aquele conceito de sobrenatural, Jesus Cristo incorpora plenamente isso e mais. Ele é aquele que vem da parte de Deus, é aquele que é Deus, tá? E ele é o Filho de Deus. Então, o livro da biografia de Jesus, que mais fala com esse aspecto que toca para a gente, é o Evangelho de João, tá? E João tem toda uma preocupação de confrontar o que as pessoas pensam no contexto da época, no contexto cultural da época, com a revelação de Jesus. E João 20:31, começa no 30, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, a ideia de milagre, a confirmação que Jesus era, continua sendo, mas naquele contexto era Deus, é que ele operava sinais sobrenaturais. Ele operava milagre, tá? Que não estão escritos nesse livro. Qual livro? O livro de João. Então, a preocupação que João tem é de falar com os que não são judeus, tá? É uma linguagem, por isso que vocês quando acabam lendo, vocês falam, eu gosto mais do Evangelho de João. Acho que a grande maioria pensa nesse daí em relação aos evangelhos, tá? O 31, estes, porém, foram registrados. Então, o livro de João tem uma grande preocupação com
milagre. E ele tem 7 milagres descritos de uma maneira bem detalhada, porque essa é a centralidade da mensagem dele, tá? Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, tá? O Filho de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho de João. Essa é a mensagem que a igreja tem em primeiro lugar. Não é anunciar Jesus como Messias. Isso é uma segunda etapa, quando a gente já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, quando a gente se apropria das Escrituras, não somente do aspecto de salvação, mas do aspecto de conhecimento, de ética moral e de uma palavra muito bonita, existencial. Porque senão você vai buscar em outras coisas. Você vai preencher a sua vida com outros pensamentos, tá? Então, uma coisa é você nascer de novo, no conceito da Escritura, você começar uma vida cristã, e outra coisa é você desenvolver essa vida cristã, tá? Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A ideia de vida aqui é tanto uma vida imediata como uma vida eterna. Cuidado, que tem um aspecto sempre duplo. O verdadeiro cristão tem uma transformação imediata na sua vida. Tem um processo de modificação e larga muita coisa da sua vida que fica para trás. E esse processo de transformação, ele é ao mesmo tempo espiritual e também racional. O Espírito Santo, ele vai agir na sua vida, mas se você ficar naquele marasminho e não se apropriar do conhecimento, do pensamento das Escrituras, você vai acabar ficando parado, tá? Você não vai ter sucesso na sua vida agora e na sua vida futura. Abram comigo Efésios capítulo 4. O capítulo 4 da carta aos Efésios está nesse ponto, ele está preocupado de falar de graça, de falar de ministérios dentro da igreja, tá? Mas ele fala uma coisa importante para nós. Ele fala da necessidade de aperfeiçoamento. O versículo 12 do capítulo 4 fala: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. No versículo 11, ele está falando sobre as funções dentro da igreja. Qual a função que você tem dentro da igreja, tá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres. Ele está fazendo um apanhado muito simples, tá? Dentro da estrutura que Paulo está falando, ele está falando aqui que o Espírito Santo, ele colocou funções dentro da sua igreja. A primeira função que ele está falando é apóstolo. E aí a gente tem um problema de interpretação, que ela é aberta. Qual apóstolo ele está falando? A gente tem a ideia de apóstolo como sendo os que viveram com Jesus, tá? Apóstolo não é uma palavra traduzida. É uma palavra transliterada. Não entendi nada. O que significa isso? Quando você fala amém, amém é português? Ela é uma palavra transliterada, tá? É uma palavra que vem já do grego e você joga dentro. Você não fez uma tradução. A gente tem outras palavras de outros conceitos, tá? Álcool. Álcool é de que língua? Vamos falar do alambique. Não, não é isso. Álcool é de que língua? Árabe. E ela é colocada do mesmo jeito, tá? Então isso chama-se transliteração. Aleluia. Aleluia é hebraico. Aleluia, tá? É uma transliteração. Então a gente vai ter transliterações. Você pega a palavra e joga lá, tá? Isso às vezes é importante. Por quê? Porque você não consegue traduzir aquela palavra. Então, isso seria o ideal. A gente tem
No Evangelho de João, capítulo 1, fala o verbo se fez carne, né? Outras versões vão estar escrito o verbo se fez e a palavra se fez carne, não é isso? Tá? Nenhuma das duas é correta, porque lá fala do logos. O logos é um conceito tipicamente da época, que a gente não tem como colocar agora, porque nós não temos a filosofia platônica, tá? Eu deixaria logos, mas se traduziu. E se traduziu primeiro como palavra. Palavra para nós significa o quê? Ato gramatical, não é isso? Palavra. Só que palavra para o judeu não significa isso. Palavra significa palavra de Deus. Ah, e palavra de Deus é voz? Também não é. Palavra de Deus é um ato que Deus faz, é um ato que nada pode resistir. Então, existem palavras que não dá para traduzir. Então, a transliteração significa isso. Eu pego a palavra na sua língua e jogo do mesmo jeito. Eu faço a fonética. E apóstolo é uma palavra transliterada de apóstolos do grego. Deu para entender? E o que significa apóstolos? Aí, se alguém tiver a curiosidade, vai ver que significa embaixador. Embaixador no sentido de representante com autoridade e poder. Isso é um embaixador, tá? Poderia ter deixado como embaixador? Até poderia. Mas dentro da tradição, quem traduziu inicialmente não quis colocar. E isso dá confusão para a gente. Por quê? Porque a gente associa apóstolo sempre com apóstolo de Jesus, tá? E não é somente isso. Você tem dois tipos de apóstolo no Novo Testamento. Você tem um apóstolo que tem uma autoridade apostólica diretamente de Jesus. O último que recebeu isso daí foi quem? Paulo. E Paulo recebe até fora do seu contexto inicial. Ele é chamado como alguém que veio a fora de tempo, tá? Ele compara com uma gestação. Olha, veio uma gestação quando não era para vir mais. É isso que ele está falando. E essa ideia de apóstolo do Cordeiro, ela tem um poder de autoridade muito grande. Por quê? Porque o que os apóstolos escreveram tem valor para a gente como revelação de Deus, tá? Por isso que alguns, inclusive, colocam o título: eu não sou mais missionário, eu não sou mais obreiro, eu não sou mais dono da igreja, eu sou apóstolo, tá? Nunca viram isso? Só eu que vejo? Isso é a ideia de poder de autoridade. Só que apóstolo significa somente embaixador. Todo verdadeiro cristão é um embaixador de Jesus? Sim. E a nossa escritura em português toma esse cuidado, entre aspas, que eu acho que dá mais confusão, porque quando você olhar a palavra enviado, foi encaminhado, estava lá, muitas vezes a palavra no seu original no grego era apóstolo. Mas quem fez a tradução há 300 anos atrás estava preocupado em separar, dizendo que apóstolo só era do Cordeiro. Aqui você vai ver a palavra. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, tá? Dentro da igreja. No sentido de apóstolo do Cordeiro, hoje não existe mais. Mas nós somos embaixadores de Cristo. Então a ideia, ele não está esgotando o assunto, cuidado com isso. Ele está falando dentro daquele grupo, pessoalzinho, vocês que são mais tranquilos, ainda não estão no nível elevado igual a Igreja Batista do Brooklyn, tá? Então, Igreja de Filipe, de Efésio, tome cuidado, porque vocês vão ter algumas funções dentro da igreja, genericamente. Uma delas é ser embaixador. Você vai testemunhar, você vai evangelizar, você vai ao seu agrupamento e leva a mensagem de Deus. Outros para profetas. Também é um problema. O profeta do Novo Testamento não é o profeta do Antigo Testamento, tá? O profeta do Antigo Testamento, existe a mensagem profética e existe a profissão de profeta. São coisas totalmente diferentes, tá? O profeta do Antigo Testamento tinha carteirinha de profeta, tinha sindicato do profeta, tinha escola de profetas e não era de classe sacerdotal, e ele levava uma mensagem de Deus, na maioria das vezes de repreensão, fora do grupo religioso. Então é diferente.
E o que é o ofício profético do Antigo Testamento? Você vai ter Samuel, que faz uma profecia, você vai ter Natã, que é um profeta. Então você vai ter um pouco essa distinção. E da igreja é diferente. Na igreja você vai ter pessoas que falam da palavra de Deus especificamente para uma situação. Não é ideia de pregação, é ideia de, olha, Deus falou comigo que nessa situação que você está vivendo, a palavra de Deus se aplica para isso, entendeu? É mais uma ideia de aconselhamento, de transformação, de levar uma mensagem para uma pessoa específica diretamente. Agora vocês vão perguntar, profecia no Novo Testamento tem alguma coisa a ver com mensagem de futura ou revelação de Deus do futuro para a pessoa, tanto imediata como futura? Também tem, não é exclusiva, tá? Então ele fala dos profetas, mas não tem uma característica de fora da igreja, fora do grupo religioso, fora da comunidade, como era no Antigo Testamento. Os profetas ficavam fora, eles não estavam no templo. Os profetas ficavam separados. Os profetas tinham discípulos, tinha escola de profetas. Jesus, para muitos, se enquadrava como profeta, tá? Porque ele ensinava, ministrava, tinha discípulos. Então, quem estava de fora, todos enxergavam Jesus como mestre, alguém que conhecia muito das Escrituras, que conhecia muito sobre Deus, conhecia muito do Antigo Testamento, e ele dava uma interpretação que a maioria dos fariseus, a maioria dos escribas, a maioria dos doutores da lei não sabiam. Por quê? Porque eles só repetiam que nem papagaio. Ah, está escrito isso, está escrito isso. Jesus não. Jesus pegava aquilo e transportava de uma maneira prática para as pessoas e ensinava. Então, como profeta e como mestre, Jesus era reconhecido pela grande maioria da população. O que ele não era reconhecido era como Deus, como Messias. Poucos reconheciam ele como isso, tá? Então, na carta aos Efésios, Paulo está falando isso, sobre ele mesmo concedeu, Jesus concedeu dentro da igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, tá? Evangelista é aquele que só prega, só fala, ele está falando de funções. Aqui dentro do grupo, dentro da igreja, a gente tem um ministério específico que se chama evangelismo. Como? É terrorista, né? Eu preferiria a palavra mais contemporânea, evangelismo dinâmico, que é a mesma palavra. Explosivo e dinâmico é a mesma palavra, tá? Dínamos é explosivo, dinâmico vem disso, tá? Então, qual que é o melhor método de evangelismo que existe? Por que vocês estão quietos? Porque não existe. Qualquer método de evangelismo que você faça, bem preparado e bem embasado, você vai estar cumprindo a determinação de Deus. Então a igreja optou por esse e vai seguir esse como método, mas você tem que seguir uma linha, tá? É bem nesse sentido. E outros para pastores e mestres. Cuidado, porque se admite que pastor, mestre é uma coisa só. Qual que é a ideia? A ideia é que deve existir um cargo em que uma pessoa dentro da comunidade, normal, não é ideal que venha de fora, a gente toma muita ideia de que venha de fora, vamos contratar alguém, etc. Mas é alguém que já cresce dentro da comunidade, e essa pessoa, ela faz o cuidado das pessoas e ela ensina. Então essa situação tem que ter junta. Se você só tem alguém que tenha preocupação de ensino, não vai ser legal. Se você tem alguém que só tem a preocupação de cuidado, é o grande amigão, é o que escuta tudo, mas ele não tem doutrina, ele também vai quebrar a cara, entendeu? Então, Paulo está falando isso para, dentro da igreja, as funções que você deve encontrar dentro do corpo, tá? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A finalidade de você estar na igreja, qual que é? Ser aperfeiçoado. Ser aperfeiçoado em amor,
ser aperfeiçoado em dons, ser aperfeiçoado do ponto de vista prático, ético, moral, ser aperfeiçoado em desenvolver um ministério particular. Para isso você está na igreja, senão você ficava em casa vendo televisãozinha, palavra ministrada, porque lá ainda é show, né? Fica até melhor do que você estar no tete-a-tete, tá? No versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Dentro da igreja, propósito da igreja é que a gente tenha um processo de unidade. Cuidado, que é a unidade da fé. É a unidade de votar no cicrano, no fulano? Não. É unidade para gostar da roupa? Não. É a unidade para time de futebol? Também não, tá? É importante que dentro da igreja a gente tenha diversidade de pensamento, até para a gente desenvolver amor. É importante que tenha gente chata na igreja? Sim, é importante, tá? Para a gente aprender, para a gente desenvolver, tá? Se só tivesse gente legal, ia ser muito chato, né? Tá? Ok? Então, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, pode ter gente que vote em cicrano, que vote não sei o quê, tanto faz, tá? Isso, mas a gente não pode ter divergência sobre fé. E outro aspecto, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quem aqui tem pleno conhecimento do Filho de Deus? Ninguém. Isso é propósito, tá? Então, propósito que nós tenhamos uma unidade da fé. Quando ele está falando isso, no pensamento judaico, que você adquire lendo o Antigo Testamento, você vai entender que isso é meta, tá? E não propriamente algo que você atinja. E ele fala também que é meta para nós termos o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a perfeita humanidade. Como assim a perfeita humanidade? Ele quer que nós tenhamos uma perfeição em humanidade, tá? Então esquece, porque o propósito de Deus não está restrito a uma vida espiritual. Ele também engloba uma ética, um comportamento humano, tá? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele faz a comparação de Cristo, tá? E aí ele termina o porquê que a gente deve fazer isso. Por que a gente deve desenvolver os ministérios da igreja? Por que a gente deve buscar a unidade da fé? Por que a gente deve buscar o pleno conhecimento da revelação de Jesus, o 14? Para que não mais sejamos como meninos. Qual que é a ideia de menino aqui? Ou de criança, tá? Ele está falando de criança. Ele está pensando como judeu. Como judeu, a criança não tem maturidade espiritual, tá? Para eles, a criança só tem a maturidade espiritual depois que faz o famoso bar mitzvah. Aí ele é considerado adulto, responsável. As crianças não são consideradas, aos olhos do pensamento dele, e ele está usando isso no texto, como maduras, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina. O que é doutrina? Ensino. Só isso, tá? Irmãos, eu estive lendo um negócio fantástico. Eu vi agora que Deus transferiu para o conhecimento humano a capacidade de decidir o seu futuro. Aí todo mundo fala, oh, legal, como ele fala bonito. E teve um showzinho de luz, teve uma música no fundo. Está errado. Por que você sabe que está errado? Porque eu leio as Escrituras, porque eu busco o entendimento das Escrituras e eu não sou mais levado de um lado para outro por qualquer ensino que bata a porta, tá? Isso a gente vê acontecer com muita frequência, tá? Agora nós devemos ter uma igreja inclusiva. Já viram isso daí? O que é igreja inclusiva? Não é igreja do amor, não é igreja de relacionamento. Igreja inclusiva é venha do jeito que você está e fique do jeito que você está, tá?
Isso daí não tem nada a ver com o propósito de Deus. O propósito de Deus é uma transformação progressiva em amor, segundo os propósitos dele, ética e moral. Tá? Vai vir um deputado aqui, e ele está envolvido com uma série de coisas que não são lá muito corretas. Não, fica como você está. Isso é igreja inclusiva. Você tem esse tipo de comportamento. Ah, fica como você está. Ah, você tem 3 mulheres. Fica do jeito que você está. Você é alcoólatra. Continua alcoólatra. E isso é igreja inclusiva. Tá? A igreja de modelo de Deus, e Paulo bate muito, né, na carta aos Coríntios, porque Coríntios tem uma grande confusão lá como igreja. Ele fala que é uma igreja que ela se renova, ela devagar vai se modificando. Não quer dizer que a gente não vai receber todo mundo com seus problemas. Vai receber sim, de portas abertas, de coração aberto, de mente aberta, mas a gente vai sabendo o que é o modelo de Deus. Deu para entender? Tá? Então, nossa igreja não é uma igreja inclusiva, que é a moda, né? Nós somos uma igreja receptiva. Nós somos uma igreja de portas abertas. Nós aceitamos corintiano? É lógico. Não tem problema. Mas vocês estão dando risada? Até uns 5 anos atrás, a gente não tinha corintiano. Só tinha o pessoal mais assim, dos outros times. Mas é tão bom ter corintiano. Aí a gente acaba desenvolvendo um amor também com os corintianos, né? Tá? Vamos lá. Pela artimanha dos homens. O pensamento humano leva à artimanha, leva à armadilha, leva à indução ao erro? Leva. E a pessoa que cai nesse erro, desde que ele não faça uma renúncia da fé cristã, ele não perde a salvação. Só que ele perde a possibilidade de crescimento em vida, ele perde as bênçãos que Deus tem reservado quando a gente se apropria do conhecimento das Escrituras, e também na eternidade existe todo um processo das Escrituras que a gente vai ter uma graduação, essa graduação dele vai lá embaixo, tá? Tira a nota baixa, mas não perde a salvação. Então não desconsiderem como irmãos quem segue uma doutrina que é estranha do aspecto de costumes. Você só não pode aceitar quando começa com doutrinas que vão para outra linha de considerar Jesus como Senhor. Aí começa com outras confusões que extingue a fé cristã, tá? E ele termina pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, tá? Ok. Então a gente estuda as Escrituras, a gente vai para o Antigo Testamento bastante, que não é tão fácil entender, porque é outra cabeça, é outro pensamento. Mas se a gente não fizer isso, nós não ficamos preparados para enfrentar um mundo tão confuso como está agora. E agora está mais do que o normal. E a gente vê muita coisa que parece boa e literalmente não é. A gente escuta muita coisa que parece saudável e no fim ela leva à destruição, tá? Não leva à perda da salvação. Cuidado, desde que não faça uma renúncia da fé, desde que não caia na apostasia, está levando pessoas a não crescer espiritualmente e também dentro do cotidiano. Jesus é aquele que veio para o povo de Israel, tá? A gente já tinha comentado isso. Ele vem para cumprir as profecias. Ele vem para o povo judeu, tá? Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 10, fala assim, o verbo estava no mundo, tá? João está usando palavras que para nós a gente interpreta de um jeito. O pessoal da época interpretava de outro. Por quê? Porque eles eram gregos. Aqui tem algum grego? Tem família grega aqui? Nenhuma, até poderia ter. Se tivesse alguém que soubesse grego, que fosse de cultura grega, não somente da língua, ele ia saber o que o João estava falando, na profundidade que ele está falando.
Ele fala, o verbo estava no mundo. Seria o Logos, que tem um contexto da maior capacitação humana, o máximo que o homem pode chegar, e ele fala assim, o máximo que o homem pode chegar como meta é Jesus. Ele vai trabalhar nesse sentido, porque para o judeu, para o grego, o mais importante é o conhecimento próprio e pessoal. O máximo que eles consideram como alcançável era o Logos, tá? Para nós isso não tem significado nenhum. Para eles tinham. Se você tiver um kardecista, alguém já foi kardecista aqui? Ninguém. Então você conhece o termo espírito de sexto grau. Tá? É o espírito máximo que você consegue individualmente, por boas obras, reencarnações múltiplas, etc. Se você falar e o kardecista já fala isso, Jesus é um espírito de sexto grau. Faz sentido. Tá? Para nós falar em Logos, não tem sentido. E aí o pessoal coloca o verbo para dar um pouquinho de sentido. Tá? O verbo estava no mundo. Para nós, mundo significa mundo. Não é isso? Tá? Mas para eles não significava isso. No conceito deles, mundo era tudo que se confrontava contra Deus. Esse é o conceito teológico de João. E também o conceito teológico você vai ver no todo o Novo Testamento. O mundo sempre vai contra Deus. Tá? A gente não tinha tanta essa preocupação, esse conceito, por quê? Porque a gente vivia dentro de um mundo que tinha uma ética, entre aspas, cristã. Agora a gente está vendo o mundo adotando uma ética de costumes, uma prática de costumes que são totalmente contrárias ao cristianismo. Tá? Ideologia de gênero, a descriminalização do uso de drogas, tudo isso porque o pessoal está brigando aí na política, eles falam pautas conservadoras, pautas progressistas. O que eles chamam de pautas conservadoras, eles se aproximam mais de uma ética cristã. E a pauta progressista, do modo geral, ela vai contra uma ética e sabedoria cristã. Alguém discorda disso? Entenderam o que eu estou falando? Tá? Então, que no passado, até a década de 70, 90, quando você falava do mundo, o mundo tinha uma ética, entre aspas, cristã. Hoje a gente vive o que alguns filósofos chamam de pós-cristianismo. Os valores cristãos estão indo para trás. Pode falar, Marcelo. E até a escolha das palavras, né? Porque quando fala assim, você quer ser conservador ou progressista? Quem não quer progredir? Sim. Sim, porque é uma ideia já pejorativa que é colocada, tá? E interessante é que se você não se adaptar às causas progressistas, você é submetido ao cancelamento social. O que é isso? Cancelamento social é a morte do ponto de vista social. Eles estão te eliminando. Ninguém te escuta mais, seu WhatsApp é cancelado, seu YouTube é cancelado, a voz que você tem é cancelada. Então, hoje as pessoas tomam muito cuidado até o que falam para não ser canceladas. Não sei se vocês já perceberam isso. Não fala isso porque, olha, vão te cancelar das mídias sociais, vão cancelar dos relacionamentos. Semana que vem, dia 22, a gente vai ter focada para os pais, mais aberta ao público, mesa redonda sobre teoria de gênero, ideologia de gênero, sobre terapia hormonal precoce em crianças, sobre cirurgia transexual, tá? E o grande problema que a gente teve, quem ia ser a debatedora da mesa redonda? Porque você precisa ter. Porque o que foi apresentado para a gente, e eu não tinha pensado nisso, vão me boicotar no emprego se eu aparecer. Vão me excluir no trabalho. Ninguém vai conversar comigo, porque consideram essa pauta progressista, entendeu? Então a gente tomou cuidado, quem vai ser moderadora não vai aparecer, vai ficar separada e não vai aparecer depois na edição do YouTube, porque senão vai ser cancelada mesmo. Se quiserem me cancelar, pode cancelar, não tem problema nenhum, tá? Agora, mas isso é uma realidade. O cancelamento é o que termina nessa discussão entre ideias ou pautas conservadoras
ideias ou pautas progressistas, tá? E aí entram umas coisas interessantes. Eles trabalham muito com a ideia de valorização das minorias, não importa qual seja. E eu não sabia, eu fui ler, por que eles estão descriminalizando não somente as drogas. Porque na cabeça deles, se você pegar a população carcerária, a maioria é negro, a maioria é pobre, a maioria é iletrado, tá? Então, eles, na cabeça do pessoal que se chama progressista, você tem que alterar essa relação. Você tem que colocar mais na cadeia branco de classe média. Isso eles não vão conseguir. Então, o que eles propõem fazer? Vamos tirar da cadeia esse grande contingente que está aí, tá? Então, eles procuram descriminalizar. E isso a gente já vê aqui no Brasil, ainda não entrou muito forte, apesar que se você matar alguém aí, você vai pegar 5 anos de cadeia só. Isso já é um processo de tornar mais brandas as penas. Mas nos Estados Unidos, no estado da Flórida, Califórnia, se você roubar por dia até $950, você não vai preso. Entendeu? E eles entram nas lojas, vocês acham na internet isso daí? Você entra lá, o fulano, né? Ele pega, fica olhando as etiquetas, pondo no saco e vai embora. Por isso que eles querem tirar a criminalização do ato para tirar da população carcerária o que eles chamam de minorias. Deu para entender? Então, essas são as ideias progressistas, tá? Tudo que a gente vê no mundo, a gente tem que confrontar com uma ética cristã. Cuidado, tá? A gente não pode abraçar as causas e falar, olha, tem aparência de coisa boa, eu tô nela. Não é porque tem um nome bonito que a gente deve adotar. Mas vamos lá. O 1 João 1,10, o verbo estava no mundo. Jesus estava no meio de todos que eram contra a vontade de Deus. É isso que ele está falando. E Jesus, quando vem para o povo de Israel, ele enfrenta uma grande resistência dos fariseus, tá? O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A ideia é que Deus cria o mundo e depois esse mundo não reconhece ele como criador. O mundo, como opção, escolhe o príncipe deste mundo para seguir, tá? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele veio para quem? Para os judeus. Deus, no propósito dele, cuidado com isso. Ele não tem uma mensagem única de salvação para o povo judeu, mas ele escolhe o povo judeu para algumas coisas bem particulares, tá? Primeira particularidade, através do povo judeu, ele dá a revelação escrita do Antigo Testamento. Segunda característica, ele quer fazer do povo judeu uma nação que dá testemunho, uma nação de pregadores, uma nação que vai adiante levando a mensagem de salvação. Isso aconteceu alguma vez? Aconteceu por pessoas isoladas, mas não como nação, tá? Você vê até o personagem bíblico muito interessante, que é Jonas. Jonas foi o maior evangelista de todos os tempos, não é? Contra a vontade, tá? Nínive tinha, o pessoal acredita que tinha mais ou menos 100 mil habitantes. E olha a mensagem dele. Vocês vão morrer, pessoal. Vocês vão ser destruídos. E a cidade toda se converte. Você não tem descrição na história, nenhum momento de algum grande evangelista, nem nos movimentos de evangelismo americano, que foram muito fortes, você tem uma cidade que se converte com uma mensagem dessa. E se você duvidar, eu desafio, vai por aí na rua falando, você vai morrer, o que vai acontecer? Você vai ser internado, né? Tá? Com certeza. Então, ele veio para o povo judeu para cumprir, inclusive, a revelação de Deus. Mas não quer dizer que a salvação era exclusiva dos judeus. E ele vai para o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São todos filhos de Deus? Todas as pessoas do mundo são filhos de Deus? O que elas são? Criaturas. Cuidado, porque, mas ele é filho de Deus. Não, ele não é filho de Deus. Ele é uma criação de Deus. Filho de Deus somos nós, tá?
A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue nem da vontade da carne. Ele está falando que não tem nada a ver com a etnia judaica. Esse é o grande temática de João. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Tá? Então, a mensagem de resgate, de salvação, ela não é exclusiva ao povo judeu. E Jesus vem para os seus, mas ele é recusado. Isso já tem uma série de profecias no Antigo Testamento. Vamos ver se dá para ir um pouquinho mais. Abram em Gênesis 12, 3. Ver se eu anotei certo. Gênesis é fácil achar, né? Aqui a gente tem uma mensagem direta para Abraão. Abraão era judeu? Não, não era judeu. Tá? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra são abençoadas mediante a revelação, mediante tudo que é feito na vida de Abraão. Vamos um pouquinho para frente, livro de Salmos. Eu só estou dando alguns versículos, por quê? Porque, infelizmente, tem alguns teólogos, que não são bem teólogos, que eles falam o seguinte, eles falam que a igreja é um hiato na história da salvação de Deus. Tá? Outros falam que é um erro na história de Deus, que não deveria existir igreja, só deveria existir Israel. Tá? Mas a grande maioria que vai nessa linha fala que é um hiato, que é um tempo de Deus só. A igreja não faz parte do propósito definitivo de Deus. Tá? Quem trabalha com isso são os dispensacionalistas. Enquanto que a gente vê quem se converte no Antigo Testamento, vai para a igreja. Quem se converte nos tempos atuais, vai para a igreja invisível e universal. Vamos mais 5 minutinhos. Salmo 22, 27, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Então a ideia da salvação, ela não é restrita somente ao povo judeu. Nunca foi, tá? Você tem, Jetro não era judeu. Melquisedeque não era judeu. Tá? Diga, Lucas. É correto afirmar que os 144 milhões da população vão ser todos judeus? Aí a gente vai ter que ver separado o texto. Se eu mexer, se lembra semana que vem, porque se eu entrar em Apocalipse agora com 5 minutos, não dá. Tá bom? Só por causa disso. Isaías, ele é chamado do quinto evangelho, tá? E eu gostaria até de falar que ele é o sexto evangelho, porque o quinto evangelho, para mim, é o livro de Atos. O livro de Atos é o testemunho da igreja. São as boas novas da igreja. Enquanto que os primeiros 4 evangelhos é a biografia de Jesus, o livro de Atos é a biografia de quem? De quem? Espírito Santo. Você pode considerar da igreja? Pode. Mas se você considerar como a mensagem sendo Jesus, Deus, é mais legal você entender o livro de Atos como uma biografia do Espírito Santo. E é uma biografia que não tem fim, tá? Vamos ver se dá para a gente entrar. Isaías é chamado de um evangelho, porque é o que mais fala do Messias, de Jesus. 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Gentil é tudo aquele que não é judeu, não tem nada a ver com gentileza, tá? É a ideia de que não é judeu. Então,
Isaías já está falando que o Messias vem não exclusivamente para o povo de Israel. Vai um pouquinho para frente, aí a gente termina hoje. 49:6. Vamos ver se eu não... Não, tá certo. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Você pode estar certo que a extremidade da terra para eles não incluiu o Brasil, porque eles não conheciam o Brasil, tá? Eles consideravam a Espanha, porque a Espanha eles já conheciam nessa época aí, tá? Tarsis já está lá na Espanha, no livro de Jonas. Alguma pergunta? Senão a gente termina. Deu para entender alguma coisa? Deu? Não tá bom. Alguém termina em oração?